Continuação da correção da primeira TAI, vamos ver a questão 2. Relativamente à questão 2, eu dava-vos duas funções, a função f e g, reais de variável real. Dei-vos a expressão algébrica da função f, x² mais x menos 6. Volto a dizer que isto corresponde não à vossa versão necessariamente, porque eu fiz aqui uma compilação. Portanto, adaptem devidamente com a resolução que eu vou fazer. A função g tem domínio menos 3, 2 e contradomínio menos 4, 2. Tal como está aqui representada, menos 4, 2, menos 4, desculpem, menos 3, 2, menos 4, 2. E diz então que tem 3 zeros, menos 3, 0 e 2. Pede para indicar o domínio da função guia sobre f. Para indicar o domínio da função guia sobre f, o que é que temos de fazer? Temos de fazer a interseção do domínio da função guia com o domínio da função f e ainda retirar os pontos, excluir os valores em que a função f é igual a 0. Ou seja, ou fazem isto, exceto o x pertencente ao domínio de f, tal que f de x é igual a 0. Outra forma de escrever esta mesma expressão é fazer o domínio de g interceptado com o domínio de f, interceptado com os valores pertencentes ao domínio de f, tal que f de x é diferente de 0. É a mesma coisa. Então, para isso precisamos dos zeros da função f. Determinamos os zeros da função f como fazendo f de x igual a 0, ou seja, x² mais x menos 6 igual a 0. Usamos a forma resolvente, 6 mais ou... desculpem, 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 24 sobre 2, ou seja, 1 mais ou menos 5 sobre 2, ou seja, x igual a 3 ou x igual a menos 2. Muito bem, então, se eu tenho que intersetar o domínio da função g com o domínio da função f e escolher os pontos em que f de x é igual a 0, então eu tenho que fazer a interseção com menos 3 a 2, com r, que é o domínio da função f, certo? É um polinómio. E agora retirar os pontos menos 2 e 3. Ora, mas a interseção deste intervalo com r é de menos 3 a 2, correto? Se eu tenho que excluir os pontos menos 2 e 3, então vou excluí-los. Será menos 3. O 3 não está incluído neste intervalo, portanto eu não tenho que o excluir. O 3 está fora deste intervalo. Portanto, será de menos 3 a 2, exceto o menos 2. O menos 2 sim está incluído neste intervalo. Certo, meninos? Vejam lá, se perceberam. Ok? Então, 2.2 é indicar o contradomínio da função h, sendo que h de x é definida por 2, g de x menos 3 mais 1. Ora bem, isto é uma transformação da função g, aliás, são várias transformações. A única que influenciou o domínio é esta. O x menos 3, isto aqui é uma translação horizontal, segundo o vetor, vou chamar-lhe v, será o vetor 3, 0, ou seja, desloca-se 3 unidades para a direita. Portanto, se o domínio da função g era de menos 3 a 2, se eu vou deslocar 3 unidades para a direita, eu tenho que somar 3 unidades ao menos 3 e 3 unidades ao 2. Portanto, o domínio da função h será de 0 a 5. Correto? E agora, este 2 e este mais 1 vão influenciar efetivamente o contradomínio. Este 2 representa uma dilatação vertical. Todas as imagens passam ao dobro. Depois disto, o que é que acontece? Há aqui uma translação vertical. De que vetor?
quando se trata do eixo do y no sentido é exatamente mais 1, então o vetor é 1, menos 1, o vetor é percebem? O x é que há aqui, parece que um engano, não é? Porque aqui estava menos 3 e o vetor é o 3. Sim, é verdade. Portanto, aqui é uma translação segundo o vetor, vou-lhe chamar U e será 0, 1. Ou seja, se o domínio de G o contradomínio de G era de menos 4 a 2, eu primeiro vou ter que multiplicar por 2, não é? Para a primeira transformação. Vai ficar menos 8, 4. E depois vou ter que somar este 1, porque há uma translação vertical. Ele sobe uma unidade. É como se ficasse aqui, não é? Sim. Ele sobe uma unidade. Portanto, vai ser o contradomínio de H menos 7, 5. E já está. E agora, a 2.3 era resolver a inequação G de x menos 2 vezes f de x. E queremos ver quando é que isto é maior que zero. Este tipo de exercícios remete-nos, claro que há outras formas de o resolver, mas a mais simples para vocês, que é mais sistemática, é recorrendo a um quadro de sinais. Então, e o que é que eu tenho que ver neste quadro de sinais? Tenho que colocar os zeros das duas funções, ou seja, da função f e da função g de x menos 2. Os zeros da função f eu já sei quais são. Quais são os zeros da função f? São o menos 2 e o 3, exatamente. E os zeros da função g de x menos 2? Quais são? Ora, vamos ter que ver os zeros da g. Se os zeros da g são menos 3, 0 e 2, os zeros da g de x menos 2, a função na prática sofre uma translação horizontal, 2 unidades para a direita. Portanto, os zeros passam a ser, o menos 3 passa a ser menos 1, correto? O 0 passa a ser 2 e o 2 passa a ser 4. Portanto, é isto que temos que colocar no nosso quadro de sinais. Eu vou colocar aqui o quadro, vou tentar fazer o mais direitinho possível. Vocês vão fazendo aí desse lado também e vão considerando então aqui as funções. Aqui temos g de x menos 2. Aqui vou colocar a função f. O que é que se coloca na última coluna? Coloca-se o produto destas duas funções, ou seja, g de x menos 2 vezes f de x. E o que é que colocamos nesta linha aqui de cima? Os zeros das funções. Eu vou aqui deixar aquilo que a maioria de vocês fez, que foi menos infinito, mais infinito, e agora aqui colocar os zeros. Então é isso que eu vou fazer. Eu já vos digo qual era a alternativa. Então aqui colocamos, ora bem, zeros são o menos 1, 2 e 4, menos 2 e 3. Não há zeros comuns, portanto vou ter que colocar aqui 5 colunas, uma para cada zero. Muito bem. Aqui está outra, aqui está outra, aqui está outra. E estou sem espaço, vou chegar um pouquinho mais para a esquerda. Ok. E vou colocar aqui outra coluna para o zero que me falta. Muito bem. Então, agora coloco por ordem crescente. Primeiro vem o menos 2, depois vem o menos 1. Desculpem. Depois vem o 2, depois vem o 3 e depois vem o 4. Ok. Então, agora, quais são os zeros da G? De x menos 2 será o menos 1, o 2 e o 4. E vou já colocar os zeros da F já agora, que são o menos 2 e o 3. Muito bem. E agora? Agora, vou já fazer aqui a função f, porque eu acho que vocês acham que é simples. Portanto, aqui eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para cima, porque efetivamente o coeficiente de x² é positivo, certo? É 1, portanto é positivo, a concavidade é voltada para cima. Aqui tenho o primeiro zero, aqui tenho o segundo, significa que aqui a função é positiva, aqui é negativa. Ou seja, antes do menos 2 a função é positiva, coloco aqui mais. Depois do 3 é positiva, coloco aqui positivo. E entre o menos 2 e o 3 é negativa. Muito bem. Agora vamos considerar a função g de x menos 2. Ora, o que é que acontece antes do 0 menos 1?
que entretanto a função já está aqui. Eu vou representá-la aqui até para vocês conseguirem visualizar bem aquilo que está aqui a acontecer. A nossa função, esta aqui, é a g de x menos 2. Muito bem. Então, o que é que acontece antes do menos 1? Nada. A função não está definida ali. Portanto, se não está definida, vocês ou escrevem não definida, ou até podem colocar assim traços, mas vou colocar não definido. Não está definido. Não pertence, estes valores não pertencem ao domínio da função. Depois, entre o menos 1 e o 2, ela é negativa. Entre o 2 e o 4, ela é positiva. E depois do 4? Depois do 4, ela não está definida. Então, aqui, reparem, agora se preencherem por colunas, aqui não está definida, não pode estar definida. Então, aqui é não definido, não definido, não definido. Isto foi o que falhou à maior parte de vocês, porque vocês não olharam ao domínio da função g de x menos 2 e já sabem que se um valor não pertence ao domínio de uma função, no produto não pode pertencer, porque tem que estar definida para uma e para outra. Portanto, agora a pergunta era, quais é que são os valores em que o produto é maior ou igual que zero? Então vamos aqui ver. Onde é maior ou igual que zero será aqui e aqui. Ou seja, o conjunto de solução será menos 1 a 2, união com 3 a 4. Correto? Qual era a outra alternativa? Era, a quando da construção deste quadro, simplesmente não escrever estas colunas. Podemos não as escrever, porque efetivamente elas não fazem falta aqui. Nós podemos logo, antes de construir o quadro, dizer que o domínio da função produto é o domínio de g de x menos 2 e interseção com o domínio de f. Ou seja, será o quê? Será interseção de menos 1 a 4 com R. E, efetivamente, o domínio só pode ser de menos 1 a 4. E, portanto, não era necessário construir ou considerar estas colunas. Muito bem, meninos. Vejam se têm alguma dúvida, está bem?